Esperando para entrar aqui no Morning Show da Núbia Braga. Seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Direto da redação, com as notícias, então, do Brasil e do mundo. A gente fala sobre o temporal de ontem à tarde. Refrescou os foliões, mas também trouxe muita dor de cabeça. Diversos pontos de alagamento, enchentes, pessoas que ficaram ilhadas e carros sendo arrastados. As imagens são impressionantes, viu? Principalmente pensando em Guarulhos. Muita gente passou aperto por lá. Tem uma imagem que chama muita atenção, que é de um veículo. Ele tenta passar ali na enxurrada, mas percebe que logo a água avança e o carro começa a ser arrastado. Passa alguns segundos, a gente vê uma pessoa saindo pelo vidro do passageiro, depois uma outra pessoa. Eles tentam ficar ali se segurando no teto do carro. Na sequência também tem um caminhão que passa e a gente percebe como a água está alta, o volume de água é alto e também a força é bem intensa dessa correnteza. 70 mil pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica. Depois, no ponto, assim, no ápice, 90 mil pessoas, 90 mil imóveis, né, ficaram sem energia elétrica, segundo a Enel. A atualização é que pouco mais de 3 mil pessoas permanecem sem energia elétrica. Então, os maiores pontos ali de enchente para ontem foi registrado em Guarulhos. Além disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo deixou toda a capital paulista em alerta por volta das 4h30 da tarde. O alerta foi encerrado às 7 horas da noite. Também tinha ali um show aqui na capital paulista de carnaval e precisou ser interrompido porque chovia muito forte, assustou todo mundo, os foliões. Em alguns locais teve registro também de queda de granizo. Pirituba, Santana e São Miguel Paulista, além da Zona Leste e Zona Norte da capital, tiveram registros, então, desses alagamentos e de chuva intensa. Para esta terça de carnaval, mais chuva está previsto. Isso porque está muito calor. Tudo bem que a gente está no verão, mas a gente sabe que a cidade não comporta o grande volume de chuva em que vem caindo todas as tardes. A gente não tem uma infraestrutura pensada justamente para escoar toda essa água. Então a gente vê recorrente esses problemas de enchentes e alagamentos. Então fica já um alerta para a população, porque para hoje tem previsão de mais chuva no período da tarde em áreas isoladas. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Danúbia. Qualquer coisa, chame a gente aqui. Gente, é impressionante, né? O que a chuva produz de estrago com relação à energia elétrica, né? A Enel sempre é surpreendida pela chuva. A gente já sabe que vai acontecer, por exemplo, a gente já sabe que hoje à tarde vai chover. Ontem, pelo calor que estava fazendo, era claro e evidente que a chuva seria muito forte, como foi. A Paula Nobre já falou aqui, inclusive no Morning Show, o risco de níveis d'água 15 centímetros podem arrastar uma pessoa. 30 centímetros, um pouco maior, né? Pode arrastar um carro. A gente viu um carro ali completamente vulnerável. Para quem está no rádio, as imagens são assustadoras. Uma força da água impressionante, os carros completamente vulneráveis ali. Mas eu queria falar sobre isso. Temos 3 mil casas sem energia elétrica e a mesma desculpa de sempre, quase surpreendendo, né? A chuva surpreendendo a Enel. A Enel, eu não sei mais o que comentar dela, assim, tá complicado. Já falei isso algumas vezes, o baixo nível de investimento que ela tem em relação a São Paulo é muito triste, porque quando a gente olha para outros países que a empresa opera, o investimento é maior, a lógica da operação é maior, o restabelecimento após uma situação climática ocorre dentro de 15 minutos, 3 minutos. No Brasil não, no Brasil demora muito e situações que deixam a vida das pessoas em risco. O Cine aqui, nosso jornalista do Jornal da Manhã aí, maravilhoso Cine, ele mesmo ficou sem energia uma semana. Isso não é aceitável. Então, é sempre importante cobrar essa empresa que é privada e que deveria, na minha visão, ter aí seu contrato, a sua concessão revista com base em todas as não entregas que ela fez. A gente vê nesse episódio da Enel o que muita gente fala com muita regularidade: efeitos extremamente perniciosos da privatização. Estamos falando de uma empresa bilionária que teve só no ano de 2025, 7 bilhões de euros de lucro.
tá? Então, não é falta de dinheiro, tá? Ainda assim, de 2019, a Eletropaulo foi privatizada em 2018. De 2019 até aqui, diminuiu-se 1/3 do quadro da empresa, que está, mais uma vez, dando lucro. Foi lá, fizeram a privatização, entregaram para o mercado privado, ela está dando lucro. Parabéns aos empresários que estão aí enchendo de dinheiro os caixas da empresa. Enquanto isso, nesse mesmo período, o número de usuários cresceu 7%, e faço aqui eco à fala da Jess. Não tem um nível de investimento condizente com essa situação da cidade, da maior cidade da América Latina. Eu acho que cobrar dos deputados, cobrar dos políticos, de fato, a instauração de comissões, de forma de investigar e de fato, às vezes até revisar o contrato ou retirar a concessão, é chover no molhado, né? Eu só assino embaixo aqui o que foi dito, mas vale dizer também, o que a gente vê nesse cenário é que tem muitas pessoas que se arriscam, né? E a gente reforça aqui, o Fernando trouxe a questão de 15, de 30 centímetros, como pode levar um carro. A gente pensa quanto pesa um carro, né? E ele pode ser levado. Então, diante de cenários como esse, embora seja repetitivo, por favor, fique onde você está, procure se abrigar, não tente passar com o seu carro por regiões que você está vendo que a água está subindo, que a chance de você ter algum tipo de problema é enorme, e não adianta dizer que foi por acaso. Não, a gente vê várias pessoas voluntariamente tentando fazer isso e depois a tragédia acontece. Então acho, Fernando, que também, agora, né, do outro lado, que exista um maior cuidado e também que exista um maior zelo pela parte pública, porque especialmente nessa época de carnaval, o que a gente vê de sujeira na rua, de lixo, é um exagero, é uma coisa descomunal. Então, assim, por favor também, né, tenha consciência no descarte, que depois é a tua casa que vai ser inundada, é o teu carro. Então, que a gente também entenda que existe um senso coletivo. Agora, isso não isenta de forma nenhuma, né, toda a cobrança que tem que ser feita, assim, numa prestação de serviços de qualidade. O senso coletivo é também um senso político, crítico. E quando a gente fala disso, a gente fala de muitas coisas que envolvem a nossa vida social.